Pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Pozzato. Eu sou gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de trazer autoconhecimento. E hoje, a pedidos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é difícil mudar, né? É o processo de resistência a mudanças. E quando eu escrevi o livro É Tempo de Mudança, eu fiz uma colocação bastante interessante que eu gostaria de ler agora para que nós desenvolvêssemos essa ideia. É importante entender que tudo o que sentimos tem a ver com nossa postura mental e crenças, ou seja, a linha de pensamentos que estamos mantendo e que aprendemos a manter. A linha de trabalho que eu proponho é sempre esta. Primeiro, aceitar o que sentimos, assumir a responsabilidade por estarmos causando isso. Por exemplo, se alguém diz, puxa, como eu estou cansado, eu vou dizer, assuma a responsabilidade e se pergunte, como é que eu estou me cansando? Em função de quê? De que atitudes eu estou me cansando? Analisar a linha de pensamento que nós mantemos, que nós ficamos ruminando, e tentar mudar a atitude a fim de mudar o que sentimos. A resistência à mudança, gente, é tão interessante e é muito comum que as pessoas procuram a terapia, óbvio, porque estão com algum tipo de problema, porque estão com algum tipo de sofrimento, mas a parte difícil é que elas não querem sair do status quo que elas estão. E eu sempre pergunto, normalmente na primeira consulta, o que você quer mudar em você? Aí a pessoa vai falar o quê? Da parte chata, né? Dos problemas, enfim, daquilo que atormenta, daquilo que faz sofrer. E existe um mimo natural nas pessoas frente à dificuldade de mudar, que é a busca do milagrezinho, né? Às vezes eu explico e tal, todo o processo, e alguém me diz e pergunta, mas não tem alguma coisa mais fácil? Não tem alguma coisa milagrosa? Tipo eu colocar a mão na pessoa, fazer plim-plim e a partir daí ela muda? Nossa, seria bom, né? Oxalá fosse assim, mas não é. Então, gente, nós precisamos compreender, isso eu tenho comentado muito nos meus livros, em todos os vídeos, que nós trazemos crenças que um dia nós introjetamos, concluímos a nosso respeito e temos certos comportamentos como decretos de sobrevivência. E nós aprendemos a manter aquilo. Então mudar é difícil porque nós entendemos lá no fundo de nós mesmos, aquela parte mais inconscientizada, que se eu tenho feito isso até agora e sobrevivido, ok, isso é seguro, por que eu mudaria? Aí que está o ponto, porque é ruim. Então você só vai mudar mesmo para valer quando você se conscientizar que tudo que você fez, acredita e acha que você é ruim, não traz felicidade, não traz alegria, pelo contrário, é pesado. Um exemplo clássico, né? Aquela pessoa, por exemplo, que está num subemprego, mas que é passiva, morre de medo, né, de experimentar alguma coisa diferente, ela se submete, ela se deixa abusar. Uma outra pessoa dentro de um relacionamento que simplesmente cede, sabe? Se anula em prol do outro. Como eu sempre falo, é sempre 50% de responsabilidade para cada lado, né? Onde tem um dominador, tem um dominado. Onde tem um tirano, tem alguém que se deixa tiranizar. E essa é a nossa parte da responsabilidade da mudança, né? A resistência à mudança reside quando a pessoa não quer fazer a parte dela, né? Como eu falei, ela quer um milagrezinho. Um outro aspecto da resistência é achar que não tem capacidade para mudar. Só que veja, gente, você tentou? Não. Se você não aceitar como você está, e esse é o processo, né, que eu iniciei falando, sem críticas, aceitar, você não vai ter uma ideia razoável de por onde começar. E na Gestalt terapia, na minha linha de ação, eu sempre falo que tudo que nós sentimos tem a ver com a forma como nós pensamos. E o que está na nossa cabeça são as crenças que nós introjetamos ao longo do tempo, que regem as nossas ações,
que regem aquilo que a gente concretiza. Então veja, se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso mudar a maneira como eu faço, como eu penso, senão eu não vou ter nenhum resultado diferente. Então a resistência à mudança, ela envolve um pouco desse medo de sair do status quo, que é seguro, que é habitual, que é conhecido, mas não é bom, não é satisfatório. Outra resistência está no será que eu consigo? Ai, mas é tão difícil. Gente, nada é difícil e nada é fácil. A gente precisa querer fazer, precisa querer aprender. E cada ação, ela está intimamente ligada a duas coisas importantes. A motivação, quer dizer, aquela coisa que me deixa feliz, nossa, que eu quero, porque eu quero realizar, e a necessidade. Eu conheço pessoas que ficaram 3 dias na fila, sentada na calçada, numa barraquinha, esperando a data do show do ídolo dela. Gente, será que todo mundo faria isso? Eu não faria, né? Mas muita gente faz. E por quê? Porque ela tem a motivação de ver o ídolo dela, ela ama, e ela vai fazer o que precisa, passar fome, passar frio, fica lá fazendo nada, 3 dias. Nossa, na minha cabeça é terrível isso. Mas, enfim, as pessoas fazem isso. Elas se submetem porque aquilo as motiva. Legal isso, né? Porque a motivação tem a ver com a natureza verdadeira. Então, vamos respeitar aquela coisa que motiva, que a pessoa quer porque quer e ela vai atrás. A parte boa é que ela vai atrás. E esse é um ponto importante perante a ideia da mudança. Eu vou atrás do que eu quero mudar, né? Uma outra resistência interessante é que aquilo que a gente mais quer, a gente não consegue. Por quê? Porque nós não acreditamos na nossa capacidade. Eu vou dar um exemplo assim, pequenininho, tá? Por exemplo, mais relacionado à mulher. Ela diz assim, sabe aquela pessoa que já passou por N relacionamentos complicados, chatos, enfim, ela quer porque quer achar um relacionamento legal. Mas ao mesmo tempo ela morre de medo, ela fala, nossa, mas um relacionamento dá tanto trabalho, sabe esse negócio de ficar tendo que dar satisfação, a gente perde a liberdade, a gente vai ter que fazer o que a pessoa quer. Opa, de onde você tirou essa ideia? Essa é a idealização do seu relacionamento em função daquilo que você pensa agora. Então veja, a pessoa não vai em busca de um relacionamento legal porque ela não está resolvendo isso no aqui e agora. Se ela tem medo de ser podada, ter a liberdade podada e ficar dando satisfação para o companheiro quando ela casar ou se juntar, é porque ela já faz isso agora. Eu não tenho medo de fazer uma coisa que eu já não faça. Olha que interessante, né? Então, se ela não resolver essa encrenca da liberdade agora, se dar a liberdade agora, respeitar o que ela sente, autorizar-se a ser si mesma, ela vai projetar isso para um relacionamento. E embora querendo demais um relacionamento, a própria natureza compactua para que não dê certo. Por quê? Porque ela já pensa, já sente que o relacionamento é ruim, é pesado, vai podá-la. Então, se a natureza sente esse medo, a natureza vai dizer, peraí, nós não vamos querer um troço desse. Isso é para tudo, gente. Então, as grandes mudanças ou as pequenas mudanças da nossa vida, nós precisamos querer, tá? Tem gente que até em terapia, tá? Mediante uma proposta de mudança, de reflexão, a pessoa fala, tão difícil. Sei, eu acho que eu não consigo. E aí eu sempre falo, difícil? Nada é fácil, nada é difícil, a não ser que você tente. Não consigo, não existe não consigo, existe não quero, né? O não quero é muito importante para você assumir a responsabilidade perante o seu crescimento. O não consigo é uma desculpa. Nós não aceitamos isso na Gestalt terapia, eu não consigo. Eu só aceito o não consigo quando existe um limite real. Tipo, eu não consigo antecipar o futuro. Eu não consigo com certeza saber o que vai acontecer daqui a 10 anos na minha vida. Não sei.
Eu não consigo transformar essa canetinha aqui, ó, em caneta de ouro. Não tenho esse poder. Então, veja, eu não consigo aquilo que eu realmente não tenho poder para. O resto, eu não quero. Eu preciso aceitar isso. Quantos casos de procrastinação, dentro desses aspectos de mudança, que as pessoas empacam literalmente, tá? Porque elas se cobram o milagre. Elas não se propõem cumprir o passo a passo, sabe? Não se disciplinam no que vem primeiro, no que vem depois, na forma de fazer alguma coisa, tá? Elas já entram por não consigo, porque entendem que aquilo é muito complicado e ela não quer nem saber, ou seja, ela não está pronta para mudar. Aí ela só fica reclamando. Então nós precisamos perceber o quanto nós mesmos fazemos isso. Às vezes, né, quando nós ficamos reclamando, quando nós nos ressentimos com a vida, com o outro, e a gente fica pensando, mas a pessoa não devia ser assim, né? Olha, a pessoa não devia fazer desse jeito. Por que a pessoa faz assim? Quer dizer, a pessoa assume o reclamar quando lá atrás dessa reclamação tem uma dúvida cruel, que é o seguinte: se a pessoa faz isso, alguma coisa eu devo ter feito de errado. Nossa, onde que está o meu erro? Isso persiste. Às vezes as pessoas entram num aspecto de desistência porque elas acham que tudo que acontece é culpa delas. O outro me tratou mal. O que eu fiz? Gente, nada. O outro tratou mal porque ele está num mau dia, num mau humor, num somatório de atitudes que o deixaram insatisfeito. Sabe aquele momento, eu até coloquei esse vídeo há pouco tempo, sobre a impulsividade, a reatividade, eu expliquei que acontece, né? Às vezes a pessoa vai somando atitudes ali de contrariedade, de insatisfação, chega um momento que ela vai brigar, ela vai ter uma atitude intempestiva. E você às vezes é o alvo. Sabe, de repente você falou a coisa, a pessoa explodiu. Mas veja, não é com você. Vamos parar de assumir, é comigo. Isso é coisa de criança, isso é coisa de gente mimadinha. Nós precisamos repensar isso. O outro falou isso, o outro fez isso. Eu vou ouvir e vou pegar? Não. A menos que eu tenha provocado. Às vezes a pessoa provoca. E aí ela, né? Aquela história. Você vai receber o troco porque você provocou. Cutucou demais. Será que isso é legal também? Sabe? Isso às vezes tá naquele ponto do eu quero mudar o outro. A outra é que tem que mudar, eu não. E aí de novo a resistência à mudança entra nesse fator, eu não quero ter o trabalho de mudar. Gente, se você não quer ter o trabalho de mudar, então não reclame. Conforme-se, né? Aceite as coisas como são. Nós precisamos entender que tudo no plano material ou no plano emocional tem leis que regem tudo. Se alguém come demais, além do que ela necessita, além do que ela gasta em termos de energia, ela vai engordar. Fato. O contrário também é verdade. Se a pessoa gasta muito mais energia do que aquilo que ela repõe em termos de uma boa alimentação, em termos de um bom sono, ela vai emagrecer, ela vai entrar num estresse físico, mental. São leis. Nós precisamos, sabe, ser suficientemente inteligentes e sábios para nós observarmos as leis. E aí nós temos as leis emocionais, tá? Aquilo que eu quero fazer, mas eu invento um monte de desculpas, ou eu entendo que aquilo é uma obrigação pura e simples, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para alguém, eu não vou fazer. Então a gente tem que entrar num acordo legal. Para quê? Para quê? Não pergunta por quê, porque é muito racional. Pergunta para quê? Para que eu estou embaçando? Para quê? Qual o motivo? Aí você vai ver medo, né? E as coisinhas que você acha que você não consegue. Porque aquilo que você parar para olhar que está na sua mão, você vai fazer. Só que para isso você precisa aceitar. A gente precisa ter uma meta. Eu vou colocar aqui uma meta
muito comum, inclusive, que é perante as pessoas que querem perder peso. Nossa, isso é bem comum, né? De repente, se a pessoa ela engordou, vamos colocar 10 quilos, ela quer emagrecer esses 10 quilos. Aí ela quer porque quer, ela fala, mas eu tenho que emagrecer porque eu tenho que emagrecer. Gente, não tem que nada, em primeiro lugar, você precisa querer, sabe? E aí, vamos lá. Para você estabelecer uma meta legal, você precisa colocar motivos. Quais as razões pelas quais eu quero emagrecer? Aí você vai colocar suas razões. Para ficar mais saudável, para ter mais disposição, para conseguir colocar aquelas roupas que eu adoro, que não servem mais. Suas razões. O que precisa? Método. O que precisa? E tem que ser um método razoável, tá? Tipo assim, eu quero emagrecer 10 quilos em 15 dias. Fácil, não coma nada, aí você emagrece mesmo, mas também você morre. Vai contra as leis da natureza, que eu acabei de falar agora. Então vamos lá, uma forma legal de emagrecer, por volta de 3 quilos, 2,5, 3 quilos por mês, é uma maneira bem legal que respeita a natureza. Então você estipula um método, aí entra uma dieta alimentar, você vai de repente pegar alguma opinião com um endócrino ou um nutricionista, nutrólogo, e você vai criar uma dieta para você, ou você vai retirar um pouco do carboidrato, do açúcar, vai tomar mais água, vai tirar o refrigerante, coisas assim, né, normais, que todo mundo sabe que são coisas engordantes, né? E aí você vai fazer uma ginástica, exercícios que você consegue fazer, que você gosta, porque entrar numa dieta já é um negócio meio chato, imagina se você for fazer exercícios que você não gosta. Então, cria uma rotina de caminhada, enfim, dança, coisas que você gosta, aeróbica, eu gosto, então tá, faça. E cada vez que você consegue a meta, você tem que dar uma compensação para você. Por quê, gente? Nossa natureza, ela lida com compensações, que é o quê? A sensação de bem. Uma dieta é chata, né? Ela requer sacrifícios, então eu preciso compensar. Semanalmente é uma boa ideia. Eu consegui fazer a dieta semanalmente. Emagreci, vamos lá, 800 gramas. Perfeito. O que eu vou me dar como compensação? Pensa em algo interessante, normal, pequeno, que você goste, que vai soar como um presentinho. Um mês eu consegui emagrecer 2,5 kg ou 3. Que legal. Eu mereço uma compensação. Talvez aí é a hora de você comer até um pedaço de pizza, um pedaço de bolo, sei lá, como compensação, porque você manteve a meta. Então veja, essa coisa da mudança, ela requer uma aceitação ao estado que está antes de começar a mudança. Ela requer um planejamento, que é olhar, tá? Como eu faço, o que eu penso, quais as minhas crenças. Ao tomar consciência disso, eu começo a criar uma observação, um olhar de mudança. Gente, é o que a gente mais faz na terapia. Falando um pouco aqui, como eu me citei agora, o ressentimento, a mágoa, quando eu começo a perceber que eu não sou responsável pelas atitudes do outro, eu vou começar a olhar para mim com um olhar maior de responsabilidade, tá? E nesse momento eu estou caminhando, eu estou usando as energias da minha natureza, como eu sempre falo, que é aquela busca do bem, o olhar de respeito, o olhar de aceitação, o olhar de não cobrança, de ser razoável, de ser consistente com algo que faça bem, que encaixe, que você sente que encaixou, que foi bom. Então essa busca, esse olhar, essa conexão com o seu sentido da natureza, ela promove e facilita a mudança, tá? E é interessante porque essa resistência é um ponto crucial na terapia, que eu chamo de impasse. É aquele momento que a pessoa está na terapia e ela já sabe, ela já começou a fazer, ela sente que é legal, que está dando resultado. Mas tem um momento que dá uma espécie de pânico, que ela fala, nossa, e agora? Eu vou conseguir continuar? Nesse momento ela precisa parar, é o que eu chamo de momento de impasse, e ter a clareza
de que o velho comportamento, o empacar, o ficar embaçando, né, o ir contra si mesmo, a falta de respeito, é ruim e só gerou mal-estar. A hora que a pessoa vê esse passado de atitudes com muita clareza, ela saiu do impasse, ela está pronta para absorver, para vestir a nova pessoa. Então veja, a mudança ocorre mediante duas coisas importantes, basicamente falando. Primeiro, a aceitação, né? Eu tenho que olhar e saber que está ruim e eu preciso querer criar os passos para isso. Então eu aceito. Aí eu vou entender a origem do meu comportamento, porque sinto informar, tá? Todas as crenças, tudo que você pensa, tudo que você faz tem explicação na sua história. Sua história. E nós precisamos entender isso, a origem dessa história. Porque quando a gente entende a origem, nós vamos no hoje, não é voltar no tempo, resolver lá atrás, porque não dá. Nós vamos voltar no hoje e aqui sim desenvolvermos a conscientização das atitudes necessárias para eu promover a mudança, para eu concretizar a mudança, aquilo que eu quero, a caminho do bem. Eu espero que você reflita nisso, sem mimo, tá? Sem chilique, mas que consiga perceber que mudar não é tão simples, mas é necessário, porque se nós formos olhar a nossa natureza, todos os dias muda. Células que morrem e nascem a cada dia. Seu corpo, a cada dia, é um corpo diferente. Todo dia é um dia diferente. A mudança, ela é contínua, quer você queira, quer não. Então, essa ilusão da estagnação impede a mudança, porque não é verdadeira. Então, se nós olharmos isso de uma maneira fluida, de uma maneira suave, aceitando as leis da natureza como são, nós vamos caminhar por uma mudança, seja lá do que for, de hábitos, de pensamento, qualquer coisa que você queira mudar, dá para mudar dentro do nosso campo real de ação. Não venha achar que você vai mudar o outro, pode parar, essa não é a meta, ok? Por quê? Porque não. Eu costumo dizer que nós mudamos, não mudamos ninguém, não dá para mudar ninguém, mas nós conseguimos mudar indiretamente o outro quando nós mudamos a nossa maneira de lidar com essa pessoa. Aí é assunto para outro vídeo e outras histórias. Espero que você tenha gostado, que você reflita nesse nosso assunto de hoje. Deixe aí seus comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo, que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu agradeço pela atenção. Sugiro esse livro, tá? O É Tempo de Mudança. Se for difícil achar, enfim, me dá um toque, eu direciono você. Então, um grande beijo, obrigada, gratidão, namastê, e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.